Toma o teu servo, pastor Altamar, que vai estar transmitindo a tua palavra. Usa como canal de bênção. Fala conosco, ó Pai. Não o que nós queremos ouvir, mas o que tu queres falar conosco, que precisamos ouvir de ti. Eu entrego o teu servo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Altamar. Já está na mão? A paz do Senhor para os irmãos. É bom estar nesta noite pela primeira vez aqui neste lugar. Chamo de pastor Sérgio. Pastor Sérgio é amigo de longas datas. Desde quando ele era diácono ali em Vila Vintém, acompanhávamos o trabalho dele, ele sempre nos chamava para ministrar a mensagem. E é incrível que a amizade perdura até hoje. Mesmo nós estamos distantes um do outro, mas sempre temos mantido contato. Pode diminuir para mim, pode ficar à vontade. E tem uma coisa, todo dia de manhã ele me manda um bom dia. Quando eu posso responder, eu respondo com outro bom dia e mais alguns acréscimos, porque isso é nosso, isso é vivência. A distância pode ser longínqua, mas o Deus nos une em espírito. Aleluia. E isso é maravilhoso. Não pude trazer a minha esposa porque ela está um pouco debilitada, e durante o dia a irmã dela, que veio de Macaé, chegou aqui. A menina, ela está se tratando de uma enfermidade que aparentemente é incurável, mas Deus tem o poder para curar. Então nós tivemos um pequeno contratempo hoje. Cheguei tarde, eu peço perdão aos irmãos, mas eu vou ministrar até a hora que foi dado a mim para ministrar. Por bondade, amados, também sou obreiro da Missão Evangélica do Brasil. Tem um bispo que me preside, bispo Davi Galberto, e se eu estou aqui foi por liberação dele. Eu não ando com meus próprios pés. Obreiro que é obreiro, se ele se desloca domingo da sua casa, é sinal de que ele se deslocou por permissão daquele que é autoridade. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Deus, ele, nesta manhã, hoje de manhã, confesso aos irmãos que eu tinha estudado uma coisa, pensei em uma coisa para ministrar, e Deus me colocou este texto. Então vou tentar utilizá-lo de uma forma rápida e abrangente, para que possamos entender o que Deus deseja falar aos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, tá? A epígrafe deste texto é: a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Vou ler o primeiro, segundo, terceiro versículo, e daí a gente vai dando os passos que Deus assim nos permite dar. Versículo 1 diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Em que sois batizados? Então, eles disseram: do batismo de João. Podeis assentar. Queridos, nesta terceira viagem missionária, Paulo, ele tem um doutor ao seu lado, um médico, e esse médico é chamado Lucas. E este doutor, ele escreve não somente o livro de Atos dos Apóstolos, ele também escreve o seu próprio evangelho, que tem a inspiração e leva o seu nome, que é o doutor Lucas.
Lucas, ele escreve o seu evangelho e escreve também um livro de Atos dos Apóstolos. E é incrível de que dentro desta amizade, dentro desta companhia que Paulo tinha, Paulo também ele tinha alguém que escrevia, não somente Lucas, mas outros amigos de Paulo também escrevia. Mas dentro deste texto, dentro deste único livro histórico que o Novo Testamento vem apresentando para nós, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através da igreja, porque se nós formos entrar dentro de cada um dos evangelhos, nós vamos ver de que Mateus, ele escreve para os judeus, Marcos, ele escreve para os romanos, Lucas, ele escreve para os gregos, mas João, ele não escreve para uma classe especial, ele escreve para todos aqueles que hão de crer no nome do Senhor Jesus Cristo. E é incrível que agora Paulo, ele sendo alcançado pelo Espírito Santo, aleluia, ele se convertendo agora, ele entra nas suas viagens missionárias. É incrível de que Paulo, dentro do seu conteúdo estudantil, ele se depara com algumas coisas. Quais são as coisas que ele se depara? Ele sabia de toda a lei, ele conhecia tudo. É incrível que ele foi criado aos pés, ele foi ensinado com um doutor chamado Gamaliel, e dentro dos ensinamentos, ele percebeu de que ele tinha que combater as religiões, e uma religião havia nascido e começava a crescer assustadoramente, que era os crentes que seguiam Cristo, e Cristo havia morrido, havia ressuscitado e havia sido assunto ao céu, ele subiu ao céu. E é incrível que agora Paulo, mesmo depois da perseguição, ele perseguiu, agora ele está sendo perseguido, e dentro dessa terceira viagem missionária, o que nós vamos deparar? O primeiro versículo me dá uma clareza bem grande. Qual é? Sobre as regiões superiores. As regiões superiores não quer dizer de que é na capital, não quer dizer que é nos centros urbanos. Regiões superiores quer dizer que ele estava passando pelas cidades, pequenas cidades, minúsculas cidades, que eram as roças. Imagine, Rio de Janeiro, nós temos a capital, mas nós temos Barra Mansa, que é superior, nós temos, aleluia, Resende, que é superior, nós temos Teresópolis, que é superior. Então ele estava passando por essas cidades superiores, até chegar à grande cidade de Éfeso. Irmãos, é incrível, a Bíblia não mostra o trajeto, mas de cidade superior a cidade superior, Paulo enfrentou inimigos, Paulo enfrentou opositores, Paulo enfrentou animais ferozes. Então o que Deus está querendo dizer para nós no dia de missões? Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos enfrentar animais ferozes, mas nós vamos chegar ao objetivo que Ele trajetou, aleluia, fez o trajeto para nós seguir. Nós vamos chegar até o ponto final. Aqui eu começo a entender de que Paulo, ele não tinha prisão nenhuma, ele não era preso em nada no mundo natural, como o pastor Sérgio está estudando. Vou ser um pouquinho mais profundo. O dicionário Bacon vai nos afirmar de que Paulo, ele havia se desprendido de todos os seus bens naturais. Ele era um homem de uma família riquíssima, e ele se desprende dos bens. Por quê? Se ele estivesse preso nos bens naturais,
ele não ia dizer que fui crucificado. Quando o homem ele se considera crucificado, ele diz: eu estou morto para a minha natureza e vivo para a espiritualidade que ele me concedeu. Então eu começo a perceber de que missões, todo mundo fala isso, não nasce no coração do homem, e é verdade. No coração do homem nasce riqueza, no coração do homem nascem bens materiais. Eu quero um carro, eu quero uma casa. Ouvimos aqui qual o desejo de quem vai casar: uma casa, um veículo para transportar a esposa. É natural isso, normal. Mas Paulo, o que ele faz? Ele não se prende aos bens materiais. Ele, aí pode tirar tudo que eu tenho, toda a minha regalia, todos os meus bens, porque o meu bem terreno não superará aos bens futuros que... Aleluia! É por isso que o missionário, ele não se prende aos bens materiais. Hoje em dia, missionários que estão presos nas suas igrejas, porque eles acham que missões só é feito ali naquele... Não, missões não é feita num lugarzinho, não. Missões é feita em lugares. Irmãos, nós poderíamos entrar em missões urbanas, missões culturais, missões transculturais, mas eu não vou entrar não, porque a igreja em si já sabe o que Deus deseja. Nós, como homens, entendemos o que Deus deseja para nós. Agora, a responsabilidade do pastor Sérgio é diferente da minha. A minha é para ministrar hoje aqui sobre missões, mas a dele é de dar continuidade a missões. Como é que ele vai dar continuidade a missões? Simples. A continuidade da missão que o Sérgio vai dar é fazer crescer a união de jovens, fazer crescer a união feminina, fazer crescer o departamento infantil, fazer crescer o departamento de homens. Isso é a missão do pastor Sérgio. Mas qual é a missão da mulher? Qual é a missão do homem que está ao lado dele? É estar andando na mesma visão. Nunca desobedecer. Paulo, o que ele fazia? Quem estava ao lado dele tinha que estar na mesma visão. Irmãos, houve um tempo, antes do capítulo 19, ele chega para um certo rapaz chamado João. Melhor dizendo, ele chega para Barnabé e diz assim: Barnabé, acompanhe teu sobrinho João, acompanhe ele. Que isso? Acompanhe ele, acompanhe João. Por que acompanhar João? Porque ele não me é agradável agora na minha viagem. Ele vai me prejudicar. Então, houve um bate-boca entre Paulo e Barnabé. Ele pega seu sobrinho, João Marcos, sabe para quê? Para cuidar de João Marcos. Ele sai, para de viajar com Paulo. Mas o que acontece? Lá na frente, aleluia, Paulo chega e diz assim: pegue as minhas capas, traga os meus pergaminhos, mas manda vir com eles João Marcos, porque ele vai ser muito bem aqui acolhido por mim. Sabe o que é isso? Eu posso ser prejudicado lá atrás, mas ali na frente ainda Deus tem uma obra para realizar na minha vida. Isso é missões. Isso é missões. Eu não estou preocupado com o que vão falar ou com o que vão deixar de falar. O segredo que Paulo me ensina é:
perseverar, não desistir, abraçar aquilo que é meu. O que Deus está falando para mim e para você? Abrace o seu chamado. Abrace o seu chamado. Vamos lá, irmãos. Missões. Hoje em dia está difícil. Mas eu vou botar aí 20 anos atrás. Eu ainda era garoto. Com os meus 30 para 33 anos. Dia de sexta-feira, de segunda a sexta, tinha sempre uma mesa de oração numa das Assembleias de Deus de Madureira. E quando entrávamos, ficava estreito para nós. Hoje em dia, cadê as consagrações? Cadê aquelas verdadeiras mulheres de coque? Cadê as mulheres que entregavam as revelações de Deus? Vamos lá, irmão, quem mudou? Quem foi que mudou? Deus? Não! Eu e você mudamos! A culpa não está nele! A culpa está em nós! Estamos esquecendo os marcos. Estamos tirando as colunas centrais. Estamos deixando de orar. Estamos deixando de ler a palavra. Estamos trocando a escola dominical por um shopping, por uma praia. Como eu vou falar de missões num tempo desse? A igreja deixou de ser igreja. A igreja agora é amiga do inimigo. Mas só que tem uma coisa, irmão. Ainda existe uma igreja dentro da igreja que acredita no poder do Espírito Santo. E assim Paulo, ele chega e vê de que na cidade de Éfeso havia homens, discípulos. E a pergunta dele é: recebeste vós o Espírito Santo da promessa? Os homens olham e dizem assim: nós nem sabíamos que tinha essa coisa chamada Espírito Santo. O quê? Vocês não sabiam, não? Com que foste batizado? Com o batismo de João? Sim, só com o de João. Então Paulo diz: a partir de hoje vocês receberão algo diferente. Vocês receberão, aleluia, o sobretudo espiritual. Que isso, irmão Temar, tu está brincando comigo, não? Eu ainda não fui na região sul. Eu estou dizendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aquelas bandas de lá. Faz frio. Mas eu fui aqui a Petrópolis. Trabalhei em Petrópolis, enfrentei um frio de 6 graus. 6 graus. O meu casaco não dava vazão. Tive que colocar outro casaco por cima do meu casaco. Nós que somos homens, nós usamos ternos. Olha só, hein? Lá no sul, o terno não dá vazão. O que ele vai fazer? Vai colocar um sobretudo, que é um casaco maior do que o paletó seu, que vai bater bem aqui abaixo ou um pouquinho acima do joelho. É chamado de sobretudo, sendo que ele não é fino igual ao paletó. Ele é 3, 4 vezes mais grosso, para você suportar o frio. O pecado, ele é friento, mas o Espírito Santo, que é o sobretudo, ele vai tirar. Aleluia. Ele vai tirando o frio do pecado e vai dizendo: agora não, agora você vai ser revestido. Revestido. Por que revestido? Porque o sobretudo
fruto do Espírito Santo vai ser posto sobre você. Oh, glória! Aí os homens olharam: que é isso, Paulo? É isso mesmo? É. Quando eles receberam, eles começaram a falar em línguas e profetizar. Durante os 2 meses, Paulo dentro da sinagoga, ali no embate, e ele irmãos, Paulo tinha um poder de persuasão tão grande que ele persuadia a todos que estavam dentro da sinagoga, até os judaizantes. Ele persuadiu, ele convenceu, ele mostrou de que Cristo ele veio. Ele estava com Deus, veio como menino. Oh, irmãos, para Paulo chegar a isso, ele falou: eu acredito, só estou dando uma suposição. A sinagoga cheia. Uma palavra para vocês. O que Isaías fala? Isaías fala uma porção de coisa, não. Mas Isaías diz assim: um menino vos nasceu. Sim, um filho se nos deu. E o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É esse Jesus que vocês crucificaram na cruz. É Ele que eu hoje estou servindo. Paulo fica ali na cidade de Éfeso, segundo a Bíblia nos diz, 2 anos. Durante 2 anos, em todo lugar que ele ia, ele falava do amor de Deus. E tem uma coisa: sempre sendo perseguido, sempre sendo caluniado. Quando o vento sopra lá na tua casa, o que tu fala? O diabo está furioso comigo, vou parar de fazer a obra de Deus. Irmãos, não me leve a mal, porque isso acontece. O vento está soprando forte, eu vou parar. Que isso? Lê o livro de Atos. Paulo sofreu todas as perseguições, foi chicoteado, sofreu prisões, mas ele não se rendeu. Nós temos de que os estudiosos falam de que Paulo ele só fez 3 viagens missionárias. A última foi Éfeso, mas não, foram 4 viagens missionárias. A última foi Roma. Ele foi de barco. Não é tão pouco que a história vai dizer de que um tal do vento chamado Euroaquilão arrebenta o barco, mas ninguém que estava no barco se perdeu. Vou te contar uma coisa, e guarda isso para você. Quando o homem de Deus está na prova e você está junto com ele, você não perece, porque o homem de Deus vai permanecer de pé. Vamos lá, irmãos, meu horário já está acabando. Chega um tumulto. Dentro da cidade começa a ter um tumulto. E nesse tumulto um homem chamado Demétrio. Ele era um homem que trabalhava como artífice de prata. Então havia homens que trabalhavam para ele fazendo estátua de prata com a imagem da deusa Diana, que era chamada a deusa dos Efésios, que ela havia descido de Júpiter e parado ali na cidade. Então, Paulo estava tendo este confronto. Esses homens começam a alvoroçar. 1 mais 7 são 8. Eram 7 homens que trabalhavam para Demétrios.
E esses 7 começaram a alvoroçar. E alvoroçaram a cidade completa. E começaram a gritar: salve a Diana, deusa dos Efésios. E durante o espaço de aproximadamente 2 horas, isso aconteceu. Levaram eles para o teatro. Levaram 2 amigos de Paulo que eram da cidade. Mas eles eram da cidade, mas eram judeus. Queriam acabar com os homens. E Paulo falou: vou lá defender. Eu vou defender. E falaram para Paulo: não vá lá, porque a multidão está alvoroçada. Se aparecer lá, vão acabar com o senhor. Sabe o que é isso, irmãos? O diabo sabe a nossa deficiência. Nós somos defensores do bem e não defensores do mal. Então o que acontece? Ele aplicou, vou aplicar porque Paulo vai querer defender, e lá nós podemos acabar com ele. Só que tem uma coisa, glória, Deus em todo o tempo, Ele vive fazendo na nossa vida grandes benevolências. Qual é? Nos dando livramento. Que isso, irmão? Mas peraí, Deus sempre nos dá livramento, sim. Até o atravessar de um lado do outro na pista, você aparentemente não vê carro nenhum, mas quando você põe os pés, sempre aparece um carro voado. Aí Deus fala: volta, meu filho. Sabe o que é isso, irmão? Livramento. Livramento. Quem dá livramento para você não é o teu intelecto, não é porque você é boa demais ou bom demais. Deus está sempre dando para mim e para você livramento. E agora, dentro daquela situação, a multidão, todos ali olhando e gritando, por um espaço de 2 horas, mas pararam. Mas teve um homem que diz assim, ele chegou e falou: ora, porque nós vamos fazer alguma coisa contra esses homens? O povo está alvoroçado, o teatro cheio. O povo está alvoroçado. Se há alguém aqui que tem alguma acusação contra esses homens, vamos fazer por escrito. Mas se não há, vão todos embora e vão para as suas casas. Esqueçam isso. Sabe o que aconteceu? O alvoroço começou a baixar. Um por um começou a sair. Aí entenderam, sabe o que? Demétrios, sabe o que Demétrios entendeu? Eu não tenho força contra o Deus de Paulo. Eu não tenho força contra o Deus de Paulo. Deixei isso para o final, irmãos. Deixei para o final. Na cidade que Paulo entrou, em Éfeso, milagres aconteciam. Milagres aconteciam. Lenço, avental, colocava nos enfermos. Irmãos, o milagre acontecia. Mas tinha uns meninos que eles eram abusados. O pai desses meninos, ele era principal da sinagoga, Seva. Aí, Paulo expulsava tudo no nome do Senhor Jesus. Os meninos entrou numa casa do endemoniado. Os 7 entraram. Te repreendo! Em nome de Jesus que Paulo prega. O endemoniado olhou, encarou vou falar na linguagem dos jovens, hein? Encarou os candangos e disse assim: eu sei quem é Jesus e sei muito bem quem é Irmão, peraí. Vou falar uma coisa que para você vai ser loucura, mas para mim não é.
o diabo me conhece, o inferno sabe qual é o meu nome. E se eu estou pregando aqui, pode contar que vai acontecer sempre acontece alguma coisa depois da pregação. A gente é afrontado de tudo que é forma, mas só que se a gente não se mantiver como cristão, nós não vamos passar. Aí Paulo, eu acredito que Lucas, ouvindo isso, Paulo, tu está entendendo isso? Eu estou. Sabe o que é isso? O meu bem da terra não vale de nada, mas o meu bem celestial vale de tudo. Aleluia. O meu coração não está nos bens da terra. O meu coração já não é mais terreno. Eu estou morto para a terra, mas eu estou vivendo para Jesus. Aquele endemoniado, ele pega os 7 e dá uma surra. Irmãos, a Bíblia fala que eles saem desnudos. Na época, chamado desnudo era sem roupa, só com pinto calçudo, que hoje em dia a gente chama de sunga ou cirola. Eles saem assim. E 2 que ele conseguiu prender, que ele ficou mais aguerrido, arrebentou, deixou moído. E tu acha que a gente tem que dar trela para o diabo quando ele se manifesta dentro da igreja? A gente tem que ficar perguntando o nome de fulano, beltrano, cicrano? Sai em nome de Jesus. Sai em nome de irmãos, não adianta. Diabo não se brinca. Sai em nome de Jesus. É para sair mesmo. Não é para a gente ficar naquela brincadeira, não. Tu vai sair agora. Irmãos, com o diabo não tem brincadeira. Ou tu tem autoridade no nome de Jesus, ou tu não tem. Então, se tu não tem, nem fica orando no teu espírito. Fica orando no teu espírito. Aí sim, ou você pede para sair o medo, ou você repreende ele. Irmãos, se é para ir para o embate, eu não vou à toa. Não vou. Se for para mim passar vergonha, nem saio de casa. Mas quando eu saio de casa, eu já saio pensando, eu vou cultuar, eu não vou brincar. Eu vou entrar ali para mim adorar. Quando eu saí de casa, eu falei, Deus, eu saindo no quintal, falei, Deus, eu estou saindo já atrasado. E eu esqueci de pegar o endereço com o homem de Deus. Liguei. Jesus do céu, e agora? Aí, irmãos, cheguei na Sul América, aqui logo no início, falei, vi uma igreja, falei, não é essa. Irmãos, o Espírito Santo nos... Aí eu falei, peraí, eu tenho uma ferramenta na mão, tenho uma ferramenta. Fui para o pai de burro que é chamado Google, desculpa, mas ou devorando com os olhos, que essa é a verdadeira tradução. Peguei ele, apertei o microfone, Assembleia de Deus na Sul América, apareceu uma porção. Falei, errado, Altemar. Apertei de novo, Assembleia de Deus da Rua Sul América, Padre Miguel. Aí, 615 eu estou perto. Olhando para a esquerda, eu falei, ali é a Assembleia. Aí eu olhei para a direita, aquele carro ali é do Sérgio, estou na igreja certa. Aparentemente vim sem direção, mas quem é que dá direção ao homem? É o Espírito Santo. Você pode achar brincadeira, mas não é. É uma realidade. Está aqui no meu celular, está gravado. Eu apertei o quê? E tem uma coisa, eu só achei quando eu fui no Instagram. O Instagram, eu falei, Assembleia de Deus, 615, eu falei, aqui, está aqui pertinho. Quando eu apertei, vi a foto, culto de missões, é aqui. O endereço, é aqui. Estou no lugar. Paulo, ele só tinha a direção do Espírito, mas onde ele parava, Deus falava assim, é aqui que eu quero você durante os dias, é aqui que eu quero você durante 2 anos. Aleluia,
Aleluia. Sabe que, irmãos, espera aí, eu estou entendendo um segredo. Sérgio, ele saiu lá da Itaó, foi dirigir uma congregação em Bangu, Sarapuí? Não. Aí, numa comunidade, e morando na comunidade de Vila Pintem, na saída da comunidade, foi para outra comunidade dirigir. Aí agora Deus tira ele de lá e põe ele aqui. Sabe o que é isso? Direção de Deus. O homem não é dirigido por si próprio. Eu dirijo. Irmãos, eu vou falar. O pastor Sérgio dirige o veículo dele. Eu posso dirigir outro veículo. Mas se Deus falar assim, vocês dois vão chegar em tal lugar, ele pode ter o melhor carro, ele vai primeiro. Mas se eu tiver 1.0, eu vou na minha tranquilinho, porque aonde ele chegar, eu chego também. Sabe o que irmão, o negócio é sério. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não importa a potência que você tem agora, porque para onde ele vai, você vai também. Você pode orar 5 minutos, o pastor pode orar 1, 2, 3 horas, mas ninguém sabe como é que ele chegou aqui. Ninguém sabe o trajeto que ele teve na vida para chegar, as percas que ele teve. Mas contudo, hoje vocês veem. Eu posso dizer isso porque eu vejo um pastor que ama a esposa. Qual é o pastor que chama a sua esposa de nem na igreja? Você já viu alguém? Bebê. Você já viu alguém? Sabe o que é isso? É um exemplo a ser seguido. Estou falando na frente dele. Se ele ama a esposa dele, imagine o que ele não faz por vocês. Ele trata muito bem a sua senhora. Imagine como é que ele não vai tratar vocês. O carinho é diferenciado. Ela é a esposa. Vocês são ovelhas. A esposa com o marido, o pastor, ela também é ovelha dele, mas sendo que o tratamento é diferenciado. Todo dia de manhã ele vai na ovelha e derruba óleo. Meu Deus, o negócio é sério. Você não sabe o benefício que esse pastor está trazendo a este lugar. Eu estou falando como homem de Deus. Você não sabe o preço que ele paga dentro da casa dele para manter esse lugar do jeito que está, para melhoria. Então, assim como Paulo foi fiel a Deus, assim, meu querido pastor Sérgio está sendo fiel ao pastor Sóstenes. Termina a minha fala dizendo: se o pastor Sérgio não for fiel ao pastor Sóstenes, ele não vai ser fiel a Deus. Porque não adianta eu ser fiel a Deus e não ser fiel àquele que eu estou vendo, a minha liderança. Então eu preciso ser fiel à minha liderança que vejo, porque assim eu vou ser fiel àquele quem eu não vejo. Deus eu não vejo, eu sinto. Eu não vejo, eu sinto. Então eu preciso ser fiel. Então, as ovelhas daqui sendo fiéis ao seu pastor, Deus também será fiel às promessas neste lugar. Eu sinto de que foi difícil se deslocar de um lugar para o outro. Como dizem os estudiosos, densidade demográfica, de um lugar para o outro. Mas o que acontece? Deus tem uma coisa nova
plantada dentro desta casa. E tem uma coisa, ainda nós ouviremos coisas boníssimas que aconteceu dentro desta casa. Batismo com o Espírito Santo, almas se rendendo, olha, jovens sendo batizados, falando em profecias, em cânticos sobrenaturais, interpretações de línguas. Irmãos, sabe o que é isso? É o Espírito Santo que continua trabalhando. É esse Espírito Santo que eu acredito. Eu, como moço, passava 2, 3 horas, 6 horas orando, de sexta para sábado, de sábado para domingo. Agora, depois de velho, a gente vai tirando mais horinhas. O nosso joelho já não aguenta. Irmãos, eu estou com uma idade que meu joelho não aguenta mais. Joelho. Mas sabe o que eu falo para Deus? Não vou parar. O joelho pode inchar, mas a minha oração não pode parar. Dá vontade, irmãos, dá vontade de parar. De vez em quando as pernas nem conseguem ficar mais aguerrida como era. Mas nós não podemos parar de ser o que somos. Nós somos cristãos. Eu não sou crente, eu sou cristão. Porque crente até o diabo é. Ele se estremece quando ouve falar de Jesus. Não, eu não me estremeço. Eu tenho respeito à pessoa de Cristo Jesus. Ah, tem. Eu respeito e respeito muito bem. Aí, irmãos, deixa eu parar. A hora se avançou, mas Deus tem mexido na tua vida e na minha vida. Nós não vamos sair daqui como nós entramos. Nós temos agora um sinal. E qual é o sinal? Eu vou prosseguir. Vou prosseguir. Como diz Cassiane, vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sabe por quê? Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para o proteger. Ser guardado desse jeito? Por que você quer desistir? Vou seguir os passos de Jesus. Irmãos, com permissão do pastor Sérgio, a igreja de pé. Você que deseja receber uma oração, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Nós estamos desejosos em orar por você. Estamos desejosos. Com a permissão do pastor Sérgio, meus queridos obreiros, por bondade, nos ajudem pondo as mãos. Gente, Sebastião, hein? Severino, rapaz, é da antiga. Ele tem essa carinha assim. Carinha de novinho. Deus é bom. Ó, esse moço aí, eu conheço esse moço. Deus é bom, Deus é bom. Vamos orar, tá bom, amados? Vamos orar. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que noite maravilhosa o Senhor nos proporcionou estar, ó Deus, na Assembleia de Deus. Ó Deus querido, filial de Bangu, aqui, ó Pai, no número 615, na Rua Sul América. É bom, ó Deus, a tua presença é inigualável. Ó Pai, a manifestação do teu Espírito
tem sido maravilhosissimamente real no nosso meio. Ó Pai, os louvores em que nós entoamos, ó Pai, foram de forma tão maravilhosa, Pai, que o meu coração se compungiu, ó Pai. Ó Deus, eu pude sentir verdadeiramente a graciosidade do Senhor sobre este lugar. Ó Pai, a simplicidade desta casa, mas, ó Deus, que maravilha, que lugar aconchegante, ó Deus. Eu não pude nem agradecer ao pastor Sérgio por esta acolhida tão maravilhosa, mas, ó Deus, nesta hora nós oramos em prol dos teus servos, ó Deus, que estão aqui à frente. Cada um, ó Pai, vive um dilema, cada um tem um problema, que nós não temos ciência de quais são os problemas, mas agora, ó Deus, os teus servos, os teus ungidos, eles estão, ó Pai, impondo as mãos, orando, repreendendo o mal, repreendendo a enfermidade, e fazendo, ó Pai, com que lhe apraz fazer, ó Pai, na vida de cada uma, ó Pai, dessas senhoras, desses jovens, desses homens, ó Deus, porque o Senhor é bom, e a tua, aleluia, maravilhosa graça nos alcança, e hoje, ó Deus, o Senhor está trabalhando na vida de cada uma dessas pessoas, repreendendo, ó Pai, todo o mal, porque a partir de hoje, ó Deus querido, a manifestação do teu poder será grandiosa, será grande, será eficaz. O Senhor, ó Pai, vai despedaçar o jugo, Senhor, através da tua unção. Nós cremos, ó Deus, de que tudo que aconteceu nesta noite foi para a sua glória, foi para a sua glória. Nós não vamos temer, ó Pai, aleluia, o inimigo, mas nós vamos contra o inimigo em o nome do Senhor dos exércitos, o nome do Senhor dos exércitos, aquele que é dono de todo Israel. E é por isso, ó Deus, que nós somos mais que vitoriosos. Então, ó Deus, seja assim feita a sua vontade na vida dos teus filhos. Eu oro agradecido, tendo a plena convicção de que o mal já foi cortado, a sua enfermidade já foi expulsa e a vitória está chegando no nome de Jesus.